Desde o princípio eu anunciei o futuro. Desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Se Deus revela o fim desde o princípio, se nós olharmos para a Gênese da criação, nós vamos enxergar o fim de todas as coisas? Acompanhe comigo alguns elementos que nós achamos no começo, no princípio da criação, os quais encontram reflexo no desfecho da revelação futura. Primeira coisa que a gente encontra é a própria habitação que Deus cria para o homem. Deus cria um jardim e plantou tudo o que havia de belo e maravilhoso naquele jardim e pegou a melhor coisa da sua criação, que era o homem, e colocou dentro do jardim. Também, semelhantemente, nós vemos também no final, lá em Apocalipse, quando a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela desce do céu, e nós sabemos que ela está destinada para o ser humano. Não o ser humano caído, mas o ser humano purificado. A gente vê logo que Deus não criou o ser humano e o abandonou à sua própria sorte. Deus preparou com todo cuidado o jardim do Éden, lugar de paz e pureza, para colocar o homem ali. E assim também a Nova Jerusalém é o destino final do homem regenerado. Outro aspecto que nós enxergamos é a água. Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10, fala que na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. Interessante que também na Nova Jerusalém, em Apocalipse 22, versículo 1, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. A água tipifica o Espírito Santo, pois onde há água há vida. A água lava e mata a sede, trazendo refrigério para a alma. Semelhantemente, o Espírito Santo age no homem, o restaurando, o regenerando. Em João capítulo 7, Jesus ele fala: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E continua: mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Outro elemento que nós enxergamos é a árvore da vida, pois lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, na sua última parte, diz assim: no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De forma semelhante também, em Apocalipse 22, versículo 2, na sua segunda parte, diz assim: de uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Interessante, a vida é o oposto da morte. O homem foi criado para viver eternamente, mas o pecado levou à morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Jesus aceitou voluntariamente receber a condenação em nosso lugar, levando sobre si mesmo o castigo que nos devolveu a vida. Talvez seja por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, diz assim: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto que nós enxergamos lá no princípio, na região do Éden, são as riquezas. Porque em Gênesis 2,12 diz assim: o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. Interessante também que lá em Apocalipse 21, versículo 11, na Nova Jerusalém, também fala das riquezas daquele lugar. E fala assim: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. As riquezas humanas nada valem no reino de Deus. Devemos buscar, sim, as verdadeiras riquezas, que são as riquezas espirituais. A palavra diz para nós não acumularmos tesouros nessa terra,
porque nessa terra as traças corroem, e os ladrões eles minam e roubam. Mas nós devemos acumular tesouros lá no alto, lá no céu. E a palavra diz também que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. As ações que praticamos quando agimos em nome de Deus são um termômetro da nossa espiritualidade. Às vezes agimos supostamente em nome de Deus, mas no íntimo visamos atender apenas a interesses particulares, nossos ou alheios. No último dia, nossas ações serão expostas e serão vistas como realmente são, preciosas ou sem valor. Talvez seja por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Não temos como enganar a Deus fazendo obras para atender a outros objetivos que não sejam os do Pai. Outro elemento que nós enxergamos lá no Éden é o próprio ser humano, é o homem. Pois em Gênesis 2,7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45, diz assim: da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Deus testou a fidelidade e a obediência tanto do primeiro quanto do último Adão, que é Cristo. Tanto a desobediência quanto a obediência provocaram a morte. A do primeiro, pela transgressão, e a do último Adão, a morte vicária, a morte substitutiva em nosso lugar, nos dando a vida. A desobediência do primeiro Adão produziu a morte de todos os homens, mas a obediência do último Adão promoveu a redenção de toda a humanidade. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Sob a vontade do Pai, Jesus, o segundo Adão, adormeceu também profundamente. Porque, se você prestar atenção, lá em Gênesis diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Jesus também dormiu um sono pesado. E continua dizendo em Gênesis capítulo 2, versículo 21, enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Adão, sem saber, deu a sua costela, mas Cristo voluntariamente ofereceu o seu corpo e o seu sangue. A gente vê isso quando nós vemos a ceia, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 24, dizendo assim: e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Na continuação fala: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Outro elemento que nós enxergamos na criação, no Éden, é a própria mulher. Porque Eva saiu de dentro de Adão. Porque ela tinha a mesma essência de Adão. Eva fazia parte do corpo de Adão. Ou seja, representava o próprio corpo de Adão. Assim, da mesma forma, de Cristo sai a igreja, a qual também é o seu corpo. Deus conduziu Eva até Adão. Assim também a igreja será conduzida até Cristo. E assim está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 23. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi extraída. Interessante que em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, para a apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a partir daí, todo aquele que foi santificado por Cristo, ele se torna semelhante ao seu Pai,
Por isso que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Um elemento que nós enxergamos que está oculto também desde a criação é o casamento, é a união entre o homem e a mulher, o primeiro casal. A união do primeiro casal aponta para um profundo entrelaçamento entre Adão e Eva, pois diz, uma só carne. Tal união espelha a união espiritual entre Cristo e sua noiva, entre a igreja. Por isso que em Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim, porquanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 31 ao 32, diz assim, por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Alegremos, lá em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Um outro elemento que nós vemos é a presença do próprio Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores. No Éden, Deus visitava o homem e passeava com ele na viração do dia. Na Nova Jerusalém, também Deus, ele vai também estar não apenas visitando o homem, mas ele vai habitar com o homem. Por isso que em Apocalipse 21, versículo 3, diz assim, e ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Deus sempre desejou ter comunhão e intimidade com o ser humano, porém o pecado formou uma parede de separação. Por isso que quando Deus chamou Adão e Eva no Éden, eles não podiam mais se aproximar, mas Jesus, mediante seu sacrifício, reaproximou o ser humano de seu Pai. Concluindo, nós vemos que o Éden realmente fala das coisas dos últimos dias, e a palavra de Deus é perfeita, e como ele disse que ele anuncia o fim desde o princípio, é verdade, porque o Éden aqui é a sombra, a Nova Jerusalém é a realidade, é o reflexo da realidade futura. Antes da criação dos céus e da terra havia o caos. Após colocar em ordem todas as coisas, Deus criou o Éden para o homem habitar. Após restaurar o caos provocado pelo pecado, Deus estabelece um novo céu e uma nova terra. Assim Deus faz descer do céu a Nova Jerusalém para a igreja habitar. A árvore da vida, que permitiria no começo da criação que o homem vivesse para sempre, ela é vista também em Cristo, porque Cristo é a ressurreição e a vida, e é Cristo que dá a vida eterna ao ser humano. Os primeiros capítulos da Bíblia descrevem o início de todas as coisas, mas a queda do ser humano também. Mas os últimos capítulos da Bíblia dão o desfecho de todas as coisas e a redenção do ser humano.